Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 30 de junho, e o tema do estudo de hoje é Missionário Fracassado. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Atos, capítulo 12, versículo 12. E aqui a palavra de Deus nos ensina o seguinte: Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, ocorridos na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era, evidentemente, uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos, capítulo 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem, e depois a morte de Herodes, são repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Atos, capítulo 13, do verso 1 a 5 e o verso 13, conta como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé e qual foi o resultado disso. O capítulo 13 de Atos descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que, sem dúvida, eram cheios de perigos e desafios. Fazendo uma análise dessa fase da história de Marcos, o livro Atos dos Apóstolos, edição 2021, na página 108, faz a seguinte análise. Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Repetindo, essa é uma citação do livro Atos dos Apóstolos, edição 2021, na página 108. E concluindo o estudo de hoje, em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos. Então, ele desistiu da missão. E na conclusão do estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Miqueias, capítulo 6. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o estudo do Evangelho de Marcos, que tem como tema Segunda Chance. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.